Senhores, eu tinha dito que o último vídeo sobre a Amazon era o último vídeo sobre a Amazon, no sentido que eu não ia fazer mais, mas houve algumas mudanças no KDP, no Amazon KDP, que é relevante para os autores, sobretudo para os novatos. Então, vou fazer então a análise das minhas vendas em abril, as lições que eu aprendi esse mês e as dicas que eu dou para os autores novatos. Antes mesmo da gente olhar os números de abril, eu queria chamar a atenção para os senhores isso aqui. Isso aqui é a página de autor minha na Amazon e coloquei classificar por popularidade. Então a gente tem aqui 4 livros, entre eles Dieta Carnívora, o livro dos Anjos Caídos. Daí a gente tem os segundo mais 4 livros, que é do quinto lugar ao oitavo lugar. Daí a gente tem RPG, tem livro de entrevista, autoajuda, livro sobre conservadorismo. Daí tem a terceira fileira. Daí tem a quarta fileira. Ou seja, a gente tem 16 livros. Depois tem a quinta fileira, 20 livros, até chegar no primeiro de ficção. Daí na posição 22, 23, a gente tem 2 livros de ficção aqui. Para chegar no próximo de ficção, você tem que ir quase na posição 30. Ou seja, pensem com muito carinho em escrever livros de não ficção, porque vendem assim 10, 20 vezes mais do que os de ficção. E não se enganem, esses livros de ficção, todos aqui de ficção, sobretudo esse aqui sobre o arrebatamento, são os meus queridinhos, são os livros que eu gostaria de ver no topo. São os livros que eu mais me diverti fazendo, que eu mais me esforcei. Esse aqui é uma coleção de livros sobre o arrebatamento, o apocalipse, etc. E é um assunto para mim que é fascinante. Eu fiquei meses e meses bolando como ia ser, papapá, e no final não vende. Então, se os senhores estão interessados também no resultado, né? Pensem com muito carinho sobre escrever não ficção, como eu mostrei para os senhores. Tem 22 livros de não ficção vendendo antes de chegar no primeiro mais vendido de ficção. Então a diferença é brutal. E eu recomendaria fazer como eu faço, já que a gente não é famoso, já que a gente. Se você é influenciador, se você foi presenteado com Deus com uma aparência que as pessoas compram as coisas só para te agradar, aí você pode escrever o que você quiser. Mas se você for uma pessoa normal, variar temas. Ok, esse aqui é sobre dietas, esse aqui é sobre administração de dinheiro, esse aqui é sobre sexualidade, esse aqui é sobre anjos caídos, esse aqui é sobre leitura dinâmica, esse aqui é sobre ostracismo social, esse aqui é um jogo de RPG, conservadorismo, etc. Então, cada um é um tema. Por quê? Porque aí você busca um público mais amplo. E o que eu tenho percebido nesses 2 anos, perceba que eu não entrei ainda nem no que eu ganhei esse mês, como eu ganhei, o que eu recomendo e tal. O que eu percebi nesses 2 anos de Amazon KDP é que as pessoas querem ler coisas que vão ajudar a vida delas. Elas não estão interessadas no autor, elas estão interessadas no que vai agregar algum valor para ela. Então, se você sabe fazer alguma coisa, escreva um livro falando como fazer aquela coisa. Se você tem interesse no assunto, escreva um livro sobre esse assunto. Você gosta de um artista? Escreve uma biografia desse artista. Porque quando você gosta do artista, você acaba sabendo tudo sobre ele, se assiste entrevistas, etc, etc. Não desperdice esse conhecimento. Escreva um livro sobre isso. Você sabe, sei lá, alguma coisa sobre mecânica de automóvel? Escreve um livro sobre isso. Seja o que for. Você sabe administrar bem o dinheiro? Escreve um livro sobre como administrar bem o dinheiro. E assim vai. Vamos lá. Vendas desse mês que passou foram R$ 297. Foi um mês bem acima da média. A média, se eu não me engano, estava beirando os 210. O mês passado, se eu não me engano, a gente foi R$ 187. Então, foi 50% a mais de vendas. Vamos tentar destrinchar de onde veio esse 50% a mais.
R$ 297. Aqui tem os picos, né? Primeiro de abril foi o pico com R$ 25 num único dia. Depois, em 9 de abril, a gente teve outro pico aqui. Interessante que nos dois picos, o livro de entrevistas com Zincel, que é esse aqui, porém em inglês, entrevistas com Zincel, em inglês, foi um dos vendidos. Depois o terceiro pico foi R$ 20, o livro dos MGTOW. Foi 4 livros de MGTOW vendidos num único dia. O quinto pico foi R$ 24, o livro sobre retenção seminal. Tanto em inglês quanto em português vendeu. Importância de traduzir os livros para o inglês. Eu tenho um livro publicado, vou fazer o próximo. Não, antes de você fazer o próximo, traduza o livro para o inglês. Todos nós temos uma noção rudimentar de inglês porque aprendemos na escola, no ginásio e no colegial. A Wagner, eu não tenho dinheiro para pagar um tradutor, o meu inglês não é fluente. Se você está nessa situação, abra o Google Translate, traduz trechos do seu livro, coloque num arquivo separado de Word e leia para ver se os pronomes estão corretos, se ele, ela não está trocado. Porque o erro que o Google Translate vai cometer geralmente é isso. Trocar pronome. E veja se ele por acaso não traduziu algum nome próprio, algum nome de loja, e ele achou que era uma expressão que queria traduzir, você não queria. Então veja se tem uma coesão. Peça pro. Tem até uma ferramenta, vou mostrar para os senhores que interessante aqui. Digita Google Translate. Ok? Google Translate. Vamos abrir aqui. Deixa eu pausar aqui para não mostrar coisa que não pode aparecer. Eu abri aqui um arquivo qualquer de um livro recente chamado Por que Querem Matar Deus. Então, vamos supor que eu quisesse traduzir esse livro para o inglês e eu não tenho dinheiro para pagar um tradutor. Eu copio um trecho razoável aqui, peguei Ctrl C, abro o Google Translate, que é no navegador mesmo, e colo aqui, certo? Daí ele traduziu para o inglês, certo? Então o que você vai fazer? Você vai olhar um por um dos pronomes para ver se tem algum problema em pronome. Como eu faço isso? No Word você põe Ctrl F e pede para ele localizar he, por exemplo. Né? Aqui não vai ter porque não está em inglês, mas é ele, né? Ele. Entendeu? Daí procura ele, e vê se o ele está correto. Então vamos supor aqui, se eles traduzir para ela, ele, he, vira ela she, você tem que arrumar, porque obviamente o ele tem que ser mantido aqui. Essa é uma forma de que a sua tradução vai ficar razoável. Não estou falando que vai ficar perfeita, mas é o suficiente para você ter a oferta lá. Então, obviamente, são dicas para indie, se você já é milionário ou tem muito dinheiro e tem grana para pagar um tradutor de alto nível, obviamente, você vai fazer isso. Da mesma forma, se você tem dinheiro para pagar um ilustrador, você não vai fazer a capa sozinho, você vai pagar. Mas se você não tem dinheiro, não vai se endividar para fazer livro. Né? Então, o que você faz? Clica em ouvir. A world dominated by materialism and atheism, the Christian faith faces its greatest battle, the attempt to erase God from the human heart. Inspired by Dostoevsky's famous phrase, if God did not exist, everything would be permitted. This impactful book reveals the sinister reasons behind the Então, war. enfim, ele lê palavra por palavra para você e você vai ouvindo para ver se está soando ok, se tem algum problema assim muito berrante e tal. Mas só de olhar por cima aqui eu estou vendo que a tradução ficou perfeita desse trecho. Provavelmente onde esse livro daria problema é no ele, ela, nos pronomes. Então, ficar atento daquela forma. Ctrl F e sair procurando os pronomes. Eu procuraria he, e procuraria ver se não foi parar um she no meio. She é ela, he é ele, né? Então, a importância de traduzir o livro para o inglês, aí lá mais um KDP, arrumar a capinha, por óbvio, né? Então, a capinha que era em português, ela vai ter que ser feita uma para inglês. Deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos colocar em vez de popularidade, por data de publicação. Aqui, por exemplo, Carnivore Diet. How I Lost Weight and Gained Health by Eating Meat. Essa é a tradução em português de inglês do livro Dieta Carnívora.
Então, obviamente, você tem que arrumar a capa. Eu gosto de mudar o tom, mudar a cor, tal, para ficar bem diferenciado a versão em inglês, a versão em português. Aqui, ó, essa é a versão em português, mais clara, a versão em inglês bem mais escura aqui, né? Carnivore Diet, então. Aqui o Trevandor também, eu fiz uma versão em inglês. O original, a capinha era... Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, tá vendo? Num tom bem azul claro. E a versão em inglês, um tom cinza verdeado. Então, a importância de colocar... e outra coisa, por que o dinheiro foi um pouco melhor esse mês? Muita venda de livro em inglês. Então, vamos dar uma olhada aqui. Todos os livros que venderam esse mês. O campeão de vendas foi um livro em inglês, Entrevistas com o Incel em inglês, Interviews with the Incel. Então, ele sozinho gerou R$ 47 de renda, vendeu no Reino Unido, vendeu no Canadá, vendeu nos Países Baixos e vendeu nos Estados Unidos. 1, 2, 3, 4 países. Então, quando você traduz o seu livro para o inglês, você está traduzindo para o mundo inteiro, porque todo mundo fala inglês. Então, veja bem, se eu faço livro em português, você vai vender só no Brasil. Por quê? Porque em Portugal não dá para fazer compra na Amazon, não tem a lojinha lá. Já teve um leitor que me falou isso. Então, você está fazendo para o Brasil, ótimo, muito bem. Porém, se você traduz esse mesmo livro para o inglês, você vai ter 2 títulos em vez de um, já começa aí a vantagem. E é um livro que podem comprar no mundo inteiro. Importante traduzir para o inglês. Então, o segundo livro mais vendido esse mês também foi um livro em inglês. R$ 33 de renda, o RPG D6 RPG em inglês. O terceiro livro mais vendido também foi um livro em inglês. Vendeu na Índia e nos Estados Unidos. R$ 31 gerados. O quarto livro mais vendido, aí sim foi um livro em português, R$ 24. Dieta Carnívora vendeu, foi o quarto mais vendido, tal. Interessante que alguém comprou nos Estados Unidos esse livro. O quinto mais vendido foi O Poder da Retenção Seminal, um livro sobre disciplina sexual, né? Não ficar gastando energia com masturbação, pornografia, essas coisas. Vendeu R$ 18. Detalhe, esses R$ 18 provavelmente indicam 5 livros vendidos. Esses R$ 31 do inglês indicam 3 livros vendidos, porque os livros em inglês geram muito mais dinheiro, porque o preço está em dólar e o mínimo em dólar, se eu não me engano, é R$ 2,99. Então eu coloco o mínimo, R$ 2,99, $2 são meus, eu ganho 10, 11 reais por livro vendido. Trevandor foi o sexto mais vendido, vendeu 13 reais. Então vejam que o meu livro de ficção e um dos melhores dos meus livros de ficção, que é o Trevandor, a versão em inglês ficou em sexto lugar. Daí o Anjos Caídos ficou em 11º lugar. O Mestres do Livre Mercado em inglês de novo, R$ 10, provavelmente vendeu uma cópia. Daí o RPG em português, D6 RPG, aquele que era o segundo lugar, ficou em, sei lá, 12º, 13º, com R$ 9, provavelmente 2 cópias vendidas. Daí os livros do MGTOW, Porque Querem Matar Deus, gerou R$ 8 em venda. Daí de novo um livro em inglês, Princípios do Minimalismo Cristão, só que provavelmente é uma cópia só vendida. E daí foi indo, tal, com Dieta Carnívora, gerou R$ 5. Loteria Sorte e Destino, os Incel gerou R$ 4,54. E daí a gente vai aqui, ó, essa aqui é a segunda página de vendas, R$ 4, R$ 4, R$ 2,52 o livro do Apocalipse em inglês. E daí até bater aqui o tal do MGTOW, que foi 1 centavo de renda e foi o mínimo gerado, né? Daí a partir daqui já não gerou nada. Então 123, não que eu escrevi 123 livros, mas 123 opções de compras de livro
porque você tem que dividir isso aí quase pela metade, porque tem as traduções e tal, deve ter uns 70 títulos no máximo, 60, 70. Tem as expansões também, título original deve ter uns 60 livros, até menos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 títulos por página. 40 dos títulos geraram 100% da renda. 80 títulos não venderam absolutamente nada. Wagner, você escreveu 120 livros? Já expliquei que não. São 120 ofertas. Entre essas ofertas tem traduções e tem expansões. Um jogo que eu coloquei uma expansão, uma entrevista que eu incluí umas entrevistas bônus e lancei uma expansão. Então, quanto que você tem de conteúdo original? 55 a 60 livros originais e as 60 expansões ou traduções. Então, percebam que, só que se você for parar para pensar, o grosso do dinheiro veio de pouquíssimos livros. Vamos fazer a conta aqui, ó. 50 reais, 50 reais, 80 reais, 110 reais, 135 reais, 150 reais, 160 reais, 170 reais, 180 reais, né? Dá 200 reais. Então, 60% do dinheiro veio de 6 títulos, no universo de 120 títulos. Então, 60% do resultado vem de 5% do esforço. Por que é relevante para os senhores isso? Escrevam bastante, porque o portfólio, quanto mais amplo, melhor. Muda em tema, muda em gênero. Tiveram uma ideia, escreve um livro. Tô com um projeto aqui meio inacabado, são 20 contos. Publica. Deu só 100 páginas. Beleza, põe R$ 5,99 e é uma oferta a mais. Porque você nunca sabe o que vai vender. Nunca sabe o que vai vender. O mais vendido esse mês foi entrevistas com o Incel em inglês. Eu não sabia que ia ser o mais vendido. Então, esses foram resultados em... o que você fez para anúncio esse mês? Não fiz anúncio nenhum. De vez em quando eu postava um link no Twitter. Então, você entrar no meu perfil aqui, alguma coisa parecida com isso aqui. Vamos ver se abre aqui. Cristãos são arrebatados para o céu antes do anticristo. Vou até deletar isso que está sem ilustração. Mas era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alguma coisa parecida com isso aqui. Eu vou fixar no perfil esse. Aqui, a marca da... Vou voltar aqui. Né? A marca da besta. Nesse dia de Apocalipse, uma história de romance e terror no meio do fim do mundo, grátis para Kindle Unlimited. Daí tem a fotinho aqui do livro. Tem um breve trecho e o link. A pessoa clica, abre a loja da Amazon, R$ 5,99, ela clica e compra e é isso. Esse tipo de coisa você pode postar uma vez por dia, um link dos livros e tal, ou no, como se diz, no Threads, ou na Amazon, né? No Twitter. Tá aqui, ó. Eu já gosto de fixar o livro que eu quero que venda no perfil, como eu fiz aqui, né? Post fixado. E é isso. Senhores, essa foi a análise das vendas em abril. E se houver... perdão. Tem algo interessante aqui também, gostaria de mostrar para os senhores. Eu acho que eu não vou conseguir este dado... Mas, só um detalhe, KNP no último mês foi 4.000 páginas lidas e pedidos foi 47 pedidos. Tá, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Achei. A importância de traduzir para o inglês. 46% dos royalties esse mês vieram de fora do Brasil. Isso aqui é uma postagem que eu fiz no Threads. 46% veio de outro país que não é o Brasil. Então, você deixaria de ganhar 46%. Aqui que é o que eu queria mostrar. 2% dos rendimentos desse mês na Amazon foram audiobooks ouvidos. Vou registrado para compararmos no mês que vem.
Agora a Amazon permite que você transforme os livros em inglês em audiolivro para o leitor poder ouvir no Audible. Este mês, que começou faz uns 10 dias isso, 2% do dinheiro veio de audiolivro este mês. 2% é pouco. Começou agora. Eu não sei se não vai ser um percentual mais relevante no futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é algo, se os senhores traduzirem o seu livro para o inglês, os senhores podem, como eu disse, podem ter essa renda extra. Então, o último mês, não, o último mês não foi R$ 30, foi painel, visualizar estimador de royalties, relatórios, clica mês passado, foi, não foi isso. Por que trocou aqui? Como que arruma agora? Este ano, último mês. Aqui, pronto. R$ 297. Vamos arredondar para 300. 2% são R$ 6. É pouco. Mas começou agora, pode ser que aumente, né? Então, senhores, essas foram as minhas vendas em abril. E se tiver alguma novidade relevante, vejo os senhores no mês que vem.